Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos nestes dois canais e vocês que estão no Facebook e WhatsApp. Vamos começar o culto nessa tarde em Josué capítulo 10. Culto da tarde. Gibeão é sitiado por 5 reis, capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles. Temeram muito porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Arroão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim, ajudai-me, e faremos, e firamos. Subi a mim, e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gigal, dizendo: Não retire as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livramo-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes e valorosos, e o Senhor disse a Josué: Não os tema, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gigal, e o Senhor os conturbou diante de Israel. E os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron. E os feriu até a Zeca e a Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos, e isto não está escrito no livro do Retor. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, ao Agigal. Josué prende os 5 reis e mata. Aqueles 5 reis, porém, fugiram-se e se esconderam numa cova em Maqueda, e foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maqueda, e disse, pois, Josué: Arrojai grande pedra à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhas. Segue vossos inimigos e fere os que ficar atrás, não os deixe entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Jeová já vos deu na vossa mão. Sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e que os que ficaram deles se retiraram à cidade forte, todo o povo se tornou em paz. Josué ao arraial em Maqueda, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abra a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel, e disse aos capitães da gente de guerra, que com ele foram: Chegai e ponde vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre seus pescoços. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos, animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos
Assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu, os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros, e lançaram-no na cova, onde se esconderam e puseram grandes pedras da boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia, tomou Josué a Maqueda e feriu a fio de espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto e fez ao rei de Maqueda, como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maqueda a Líbina e pelejou contra Líbina. E também o Senhor deu na mão de Israel a ela e ao seu rei, e a feriu ao fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto e fez ao seu rei, como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu ao fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme a tudo que fizera a Líbina. Então Horão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laquis, porém Josué o feriu a ele e a seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia. Destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Egron a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio de espada, assim o seu rei, como a toda a sua cidade, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo que fizeram a Egron, e a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debi e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e a toda a sua cidade, e as feriram a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruíram totalmente, nada deixou de resto. Como fizeram a Hebron, assim fez a Debi e ao seu rei, e como fizeram a Líbina e ao seu rei, assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Jeová de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozen, até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Jeová de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gigal. Vamos agradecer o culto nessa tarde. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto nessa tarde, 24/10/2024, quinta-feira de outubro, na sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoa somente os que estão vindo na igreja e os que estão inscritos também nesses 2 canais, e os que estão lá no Facebook e WhatsApp, e os que estão dizimando, ofertando e ajudando essa obra. Amém e amém. E até o próximo vídeo, que é à noite. Depois do Face, voltarei com força total.